Então, usando uma técnica diferente, que é usar a conservação da energia total, nós chegamos ao mesmo resultado de antes e agora nós podemos obter, por exemplo, a energia total em termos da amplitude de oscilação, certo? E é claro, também a gente pode associar isso com a posição inicial, né? Que é isso que são as condições iniciais, a energia total é a posição inicial, certo? A gente então, é importante, pessoal, ter em mente que essa grandeza aqui, ó, é igual a 1/2 de x ponto ao quadrado, mais v de x, ela é chamada integral da energia, né? Da equação diferencial de segunda ordem, né? A segunda lei de Newton, ela é uma constante do movimento, certo? E aí, isso vale para qualquer caso, né? Não apenas para esse caso que a gente acabou de estudar. E aí, assim, a partir do gráfico de v de x, como função de v de x, a gente pode analisar quais são os movimentos que são possíveis, tá? Então, vamos supor agora que a gente tem um v de x, que tem essa cara aí, né? Não é assim um v de x que seja simples de expressar, né? Num formato, numa forma fechada, né? Numa forma analítica, tá? Mas de qualquer forma a gente tem noção do que é que pode acontecer. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode analisar a partir dessa equação, ó. F igual a menos dv dx, x, dv dx. O que é que está dizendo aqui? Quando eu olhar para o potencial, eu olho para a derivada e a força é a menos a derivada. Peraí, professor, quer dizer que eu vou olhar o potencial num determinado ponto, por aqui, bem aqui, por exemplo. Aí eu vou pensar onde é que está a derivada desse negócio. Está aqui a derivada. E aí eu vou falar, olha, mas se essa derivada é negativa, então a força é positiva e aponta para a direita. É isso que você vai fazer. É claro que intuitivamente é muito mais simples você olhar para cá e imaginar que você colocou uma bolinha bem aqui. E que você colocou essa bolinha aqui e ela está numa montanha que tem o formato desse potencial. O que é que acontece com essa bolinha que você colocar aqui? Ela desce. É claro que isso vai acontecer porque é o que a gente conhece na nossa experiência do dia a dia. Então essa analogia da bolinha talvez seja a coisa mais simples de você entender o movimento. Então imagina que você pega a sua bolinha e você tirou ela daqui, ela não está mais aqui, e você vai cuidadosamente colocar ela bem aqui, né? Colocou ela bem aqui. O que é que vai acontecer com ela? Olha, não precisa você ter mais de 4 ou 5 anos de idade para você saber que ela vai descer aqui, vai subir até aqui e vai voltar. E vai ficar nesse movimento de vai e vem, né? Enquanto ela não perder energia, não tiver nada. Então nesse momento aqui, a sua intuição é muito mais poderosa do que a matemática. Geralmente eu faço o contrário, eu olho para perguntar o que é que eu acho que vai acontecer, onde é que está a intuição, e aí eu vejo a matemática, né? Quer ver um exemplo disso? Vamos pensar o seguinte, o que é que aconteceria se a gente cuidadosamente colocasse uma bolinha bem aqui, ela paradinha, colocasse ela lá nessa posição. Pensa bem, ela vai sair desse ponto? Ela tende a sair desse ponto de alguma forma? É razoável supor que não. E tem mais, se você empurrar ela um pouquinho para a direita, fizer uma força bem pequena, empurrando ela um pouquinho para a direita, o que é que você acha que vai acontecer com ela? É razoável supor que ela vai voltar, que ela volta para a posição de equilíbrio, tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma posição de equilíbrio estável. Por que é estável? Porque você vai lá, cutuca, altera a situação e aí ela volta, né? O que é, por exemplo, completamente diferente do que aconteceria se a nossa bolinha fosse cuidadosamente colocada com velocidade igual a zero aqui nesse ponto mais alto. O que é que aconteceria? Bom, vamos imaginar que a gente tem habilidade suficiente para colocar com muito cuidado com velocidade zero lá no ponto mais alto. Vamos supor que ela fica lá. Se você cutucar, empurrar ela um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda,
que é que você acha que vai acontecer? Ela vai ficar aqui? Ela vai embora. E essa é a condição para um equilíbrio instável. Tá? É um equilíbrio que, se ele for perturbado, ele se perde, ele se destrói. Esse equilíbrio deixa de existir. Então é equilíbrio, perdão. É equilíbrio também, mas é um equilíbrio de outra natureza. É um equilíbrio que não pode ser perturbado sem ser destruído. Tá? É um equilíbrio instável. Tá bom? E aí, pessoal, a gente pode, né, em linhas gerais, associar o seguinte. Sempre que você tiver, por exemplo, um ponto de mínimo, como esse ponto aqui. Sempre que você tiver um mínimo, né, você vai ter equilíbrio estável. Sempre que você tiver um máximo, seu potencial, vai ter uma posição de equilíbrio? Vai. Só que é um equilíbrio que não pode ser perturbado. É um equilíbrio instável. E ainda pode acontecer uma coisa interessante, né? Que é o seguinte, né? Nesse gráfico aqui não tem assim. Mas imagina que você tivesse em alguma situação em que a energia potencial tem esse formato aqui, tá? Verdinho aqui que eu coloquei. Vou mudar de cor. Vou colocar de seu lado. Um verde mais de roxo. Então tá aqui. Esse aqui é o novo potencial. Se isso aqui fosse um potencial e você colocasse uma bolinha aqui, deslocada um pouquinho para a direita, ela ia sofrer alguma força? Bom, se a derivada naquele ponto é zero, a direita também é zero, porque aqui é o potencial constante, né? Deixa eu trocar essa cor para ver se ela fica mais visível. Então aqui você tem um potencial que é uma constante. Então se ele é constante, a derivada é sempre zero. Então se você tira ela um pouquinho, empurra ela um pouquinho para o lado, a derivada continua sendo zero, a força continua sendo zero, né? Então não há, como no caso do equilíbrio estável, uma força que empurre ela de volta. Também não há, como no caso do equilíbrio instável, uma força que empurre ela para longe. Não tem força nenhuma. Esse equilíbrio, pessoal, é chamado equilíbrio indiferente. Só para eu deixar um exemplo aqui para vocês, tá? Indiferente. Para ele, tanto faz como tanto fez se a bolinha dá um pouquinho para um lado ou para o outro. Tá bom? E aí, por exemplo, vamos supor que você pegue uma situação que é a seguinte. Você vai abandonar a sua bolinha. Vou pegar uma bolinha amarela. Sabe que ela aparece aqui? Pronto, você vai abandonar a sua bolinha nesse ponto. O que é que vai acontecer? Intuitivamente a gente sabe, né? Ela vai sofrer uma força para a direita e ela vai descer até subir de novo. Quando ela subir de novo, ela vai atingir um ponto em que novamente não gostei. A energia E2, no caso aqui, é igual ao potencial. Então, esses pontos em que o potencial iguala a energia total da partícula são chamados pontos de retorno. Tá? Então, esses pontos onde a energia total, né, o E é igual ao V de X, vou já trocar a cor, tá? São pontos de retorno. E da mesma forma, né, quando o V de X é constante, são pontos de equilíbrio indiferente. Olha só, tudo isso que a gente fez aqui, a gente fez de forma intuitiva, né?
como é que a gente faz isso de forma mais matemática? Deixar um pouco mais claro matematicamente o que é que está acontecendo. Bom, por último, só para deixar assim um pouco mais claro do ponto de vista matemático, tá? Então, sempre que a gente estiver procurando pontos de equilíbrio, de que é que a gente está falando? A gente está falando pontos onde a força, que é a derivada do potencial, o negativo da derivada do potencial em relação a x é zero. Se isso é zero, é porque a derivada do potencial é zero. Ora, mas para a derivada do potencial ser zero, basicamente o que significa é que a gente tem uma reta tangente horizontal. A reta tangente é paralela ao eixo dos x. E onde é que isso ocorre? Bom, ela ocorre em alguns pontos aqui do nosso gráfico, né? Então, deixa eu pegar aqui um caso, por exemplo. Onde é que a gente tem uma reta tangente horizontal? A gente tem nesse ponto aqui, ponto x0, por exemplo. Esse é um ponto de equilíbrio. Outro ponto de equilíbrio que a gente pode ver nesse ponto que não foi marcado, mas aqui claramente é uma posição de equilíbrio. Outro ponto de equilíbrio, bem aqui, ó. Tá? Beleza, tudo bem. Então, com isso, a gente conseguiu caracterizar os pontos de equilíbrio. E como é que a gente sabe se é instável ou se é estável? Bem, a estabilidade, o estudo da estabilidade, ele é feito a partir da derivada segunda. Então, a estabilidade, ela depende da concavidade, né? Em casos em que a concavidade é para cima, claramente equilíbrio estável. Concavidade para baixo nos dá equilíbrio instável. Então, a estabilidade depende da derivada segunda do potencial em relação a x, né? Quando essa derivada segunda é maior que zero, nós temos pontos de mínimo, nós temos equilíbrio estável. Quando a derivada é menor que zero, nós temos pontos de equilíbrio instável, são pontos de máximo, tá? E por aí vai, tá? É importante essa análise do ponto de vista matemático, tá? Pessoal, ainda pode acontecer uma seguinte situação, considerando a possibilidade das forças que atuam nos corpos que nós vamos estudar, tá? Pode ser que só uma parte da força possa ser escrita, né, como a derivada de um potencial. Então, pode ser que só uma parte dessa força seja oriunda de um potencial, seja dada por menos a derivada de um potencial. Bom, vamos considerar que F é a parte que não pode. Então, a força resultante é menos a derivada do potencial, mais esse F', que é uma parte que não depende, que não pode ser escrita como a derivada de um potencial. Aí nós obtemos a segunda lei de Newton, vai ficar nesse formato aqui, m dv dt mais dv dx é igual a F', né? Aquela parte que não depende, que não pode ser escrita como a derivada de um potencial. A gente agora pode fazer algumas operações matemáticas, né? Multiplicando por dv dx, depois nós podemos considerar aqui dx, isso aqui, ó, porque isso aqui é v, né? Eu tenho m dv dt vezes v, certo? Isso é m dv dt, certo? Mais, aqui eu tenho a derivada do potencial em relação a x, depois eu tenho a derivada de x em relação ao tempo. Ora, mas isso é a mesma coisa que a derivada em relação ao tempo do potencial, certo? Vendo aqui como se fosse a regra da cadeia, uma vez que v depende de x e x depende de t. Tá? O que é que isso nos ajuda? Né? Para que eu fiz isso? Porque, pessoal, a gente pode então escrever como uma derivada de 1/2 de mv ao quadrado mais v, que vocês já conhecem como sendo E, a energia, né, total, e isso vai dar F' vezes V. Então, a derivada temporal da energia é dada pela potência fornecida pela força F'. Quer dizer, se não existir nenhuma força F', significa dizer que se não existir nenhuma força que não possa ser escrita como uma derivada de um potencial,
o lado direito é zero e a derivada da energia total é zero, ou seja, a energia total é constante. Mas se existir uma força F' que não pode ser escrita como a derivada de um potencial, como a força de atrito, por exemplo, aí a nossa energia total não vai ser mais constante e a derivada em relação ao tempo vai ser F' vezes V. Então, mesmo no caso onde a energia total não é constante, ela nos dá uma informação. Essa energia total vai diminuindo e a taxa de variação dela com o tempo, estou falando diminuir, mas ela pode também aumentar se você tiver uma F' que estiver jogando energia dentro do sistema, né? Mas de qualquer forma, a derivada em relação ao tempo da energia total vai ser dada por F' vezes V, que vai nos diz como é que vai ser a evolução temporal dessa energia total, tá bom? Esse é um conceito importante guardar isso também.